muito bem compreendido por nós nessa noite, amém? Então nós vamos navegar dentro de João 1, dentro de Marcos 1, dentro de Romanos 1 e dentro de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Nos dois primeiros evangelhos, sim, evangelista João, no segundo evangelho, evangelista Marcos, e em Romanos e Coríntios, nós vamos estar estudando a partir da perspectiva de Paulo. O que Paulo escreve nessas cartas às igrejas, descrevendo o que é o evangelho para ele, e com certeza é o que é o evangelho para nós, amém? Então, ainda na introdução, eu quero ler com você João 1, verso 1, pode colocar para nós da NAA. E olha o que João diz que Jesus era no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pode colocar o verso 1 de novo, e deixa na projeção, para que a gente entenda. Quando a queda que Adão e Eva pecam, lá em Gênesis 3, é bom e importante que a gente entenda que Deus não foi pego de surpresa. Jesus já existia, e Ele já pré-existia na eternidade, meu irmão. Porque o Evangelho, agora entrando no que é o Evangelho é o plano de Deus para a redenção, para a reconexão de Deus com o homem. Porque o pecado entra através de Adão e ele sai através de Cristo. Cristo pré-existia, porque esse versículo afirma isso. No princípio era, na língua portuguesa, o era é o pretérito imperfeito. Então ele pré-existia, porque em Gênesis 1 diz, no princípio, quando a terra estava vazia e sem forma. Mas em João 1:1 vai dizer que no princípio, ele era. Ele já era o Filho de Deus, ele já era o plano da redenção. E não, Deus não foi pego de surpresa. Porque se eu fosse Adão, e se você, a minha esposa, fosse Eva, se os casais que estão aqui fôssemos nós, a representatividade, nós teríamos feito as mesmas coisas, irmãos. Nós somos um pouco arrogantes quando achamos que teríamos feito diferentes de Adão e Eva. Eu já vi alguns memes, quantos já viram? Vou chegar no céu e brigar com Adão e Eva, né? Não, irmão, pode brigar na frente do espelho mesmo, que nós somos o espelho de que eles foram. Mas tudo isso para te dizer que Deus não foi pego de surpresa. Jesus Cristo pré-existia. No tempo histórico da eternidade. A eternidade, como que é a eternidade, meu irmão? Qual é a medida? O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que se a gente tirar um dia da eternidade, como é que é? Qual que é a conta? E se a gente tirar 1 bilhão de anos da eternidade? Não tem como mensurar. A eternidade é a eternidade. Nós temos uma visão distorcida às vezes do que realmente significa a eternidade. Por isso que no princípio Jesus era. Jesus já estava lá. O Filho de Deus, a preparação para mim e para você, para a nossa redenção. Mas indo adiante, e eu quero ler com você esse texto especial agora na visão de Paulo. E está em Romanos capítulo 1, verso 1 ao 6, nós vamos ler, também na NAA. E Paulo começa escrevendo assim aos romanos: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aqui Paulo começa a dizer para a igreja em Romanos, e para mim e para você, que nós somos chamados, que o convite de Cristo é para todos nós. E que a proposta da redenção, ela não era somente mais para judeus, ela também era para os gentios. Para aqueles que não vinham de linhagem, para aqueles agora que todos nós, eu e você, nós temos acesso, livre acesso ao Pai, através da figura de Jesus Cristo, Filho de Deus.
No mesmo capítulo, em Romanos 1, no verso 16, pode colocar para nós o verso 16 da NVT, por favor. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Na NAA, fica assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o primeiro estabelecimento da ponte que vai nos ligar ao Evangelho é a fé. O justo viverá pela fé, e nós crendo que Jesus é aquele que nos salva, e que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, e que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o mundo. O outro ponto que eu quero colocar para você nessa noite é João 3,16, coloca para nós João 3,16, aqui está a motivação de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A motivação de Deus é algo que nós carregamos no nosso nome. Igreja, ame, porque Deus amou. Você ama, irmão, porque Ele te amou primeiro. Então antes que Adão caísse, Ele já tinha pensado em tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no terceiro ponto, e muito importante dessa mensagem, nós vamos analisar o livro de 1 Coríntios 15, o capítulo de 1 Coríntios 15, dentro do livro de 1 Coríntios, em que aí sim nós vamos ter uma compreensão aprofundada. Talvez nós possamos dizer ela é simples, mas nós temos que entendê-la. 1 Coríntios 15, no verso 1 em diante, na NAA, que diz assim para mim e para você: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. E aqui nós entramos nesses dois pontos. O que também recebi, dois pontos: que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então se nós vamos chamar como se fosse uma trindade de fé, uma trindade da crença do Evangelho dentro desse capítulo. O primeiro ponto, dessas três pontas que estão aqui dentro amarradas como a compreensão simples do Evangelho, o primeiro é que Jesus morreu pelos teus pecados, e Ele morreu pelos meus. Se eu falo que eu acredito no Evangelho, eu acredito que Ele morreu da cruz do Calvário pelos meus e pelos nossos pecados. Não há como a gente dizer que crê no Evangelho se nós não professarmos que Ele morreu pelos nossos pecados. Pode manter ali que nós vamos continuar. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, não é segundo o que o pastor Lennon acha, segundo o que as outras pessoas acham, não. O texto bíblico, ele é mais importante, ele está acima de qualquer opinião. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O segundo ponto aqui dentro de 1 Coríntios 15 é: ele foi sepultado. E é muito importante a gente entender, por isso que é a diferença da boa notícia do Evangelho, é que o nosso Deus, se nós formos agora para Jerusalém, lá em Israel, existe um túmulo, ele foi sepultado, só tem uma diferença: ele não está lá. Se você for na França, no túmulo de Allan Kardec, meu irmão, Allan Kardec está ali. Se você for atrás de outros deuses, os seus restos mortais estão ali. E se nós formos agora a Jerusalém, não está um momento muito adequado para ir para lá, amém? Mas Jesus não está lá. Pessoas que já foram, pastores me contaram, e eu anseio pelo dia que eu vou ver a plaquinha. Diz que existe uma plaquinha na porta do túmulo, escrito em inglês: ele não está mais aqui.
Então o anúncio do Evangelho vai falar para mim que Ele morreu pelos nossos pecados, e vai falar para mim e para você que Ele foi sepultado, mas que Ele não pertence mais à sepultura. A sepultura de Cristo é apenas um lugar histórico para pessoas passearem na frente e fazer foto, porque Ele ali não está. Onde Ele está, pastor? Ele está aqui agora. Ele está aqui agora dentro do meu e do teu coração. Ele está aqui andando nessa igreja e contemplando o meu e o teu coração. Deus vivo, poderoso, ressurreto, o qual foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A fé do Evangelho, a fé da boa notícia, meu irmão, é a fé que tem que acreditar em ressurreição. Parece simples, porque a gente fala, a gente repete isso, a palavra ressuscitação, como se a gente estivesse falando bom dia, mas não é simples, não é tranquilo assim. Um homem morrer, ser judiado, a palavra fala que no seu lado esquerdo ele foi cortado, aberto, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, os seus pulsos pregados, os seus pés foram pregados. A morte de cruz era a maior vergonha e ele ressuscitou. Então os três grandes pontos da base, do firmamento do que é o Evangelho meu irmão, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Esse é o grande segredo da fé cristã, esse é a maior essência do que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia que Jesus deu a sua vida para reconciliar aquilo que Adão caiu, Jesus reconciliou na cruz do Calvário. Há 2023 anos, o mundo é separado por esse dia, o calendário. O calendário, todos os dias que você fala, hoje é dia 8 de fevereiro, hoje é dia 12 de novembro, tanto faz. A sua fala do calendário anuncia que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Porque o tempo histórico que a gente vive é dito antes e depois de Cristo. E para falar desse Evangelho, meu irmão, é por isso que no Novo Testamento, na Nova Aliança, como ela também é chamada, o evangelista Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e 15, pode colocar para nós. Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Sabe, eu creio que Jesus tinha um bom humor, amém? E Jesus, quando ele fala assim, o Evangelho, o reino de Deus está próximo, para mim tem dois contextos aqui. Primeiro, porque ele estava ali. Ele era o próprio Filho de Deus e ele estava muito próximo das pessoas. Nós temos que entender que os ouvintes, o contexto histórico dos ouvintes, muitos não entendiam que ele era o Filho de Deus, muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus, tanto é verdade que colocaram ele na cruz por ele dizer que ele era o Filho de Deus. Porque Jesus foi chamado de falso profeta, de herege, de tudo aquilo que ele não era. E ele fala: o reino de Deus está próximo. Eu vim anunciar o Evangelho do Reino. E aqui eu e você vamos entrar nesse ponto da mensagem em que o Evangelho ele tem vários nomes estabelecidos na Bíblia. O Evangelho do Reino, o próprio Jesus veio falar. Por quê? Porque ele veio para manifestar o reino na terra. Ele veio para selar aquilo que era um novo tempo dos céus na terra. Ele não só fez a redenção, como ele fez uma reconexão em que agora nós não precisamos mais de gurus espirituais. O Antigo Testamento é cheio de profetas e de homens que o povo, Moisés, Abraão, o povo precisava ir até eles, e agora, através do sacrifício da cruz, através da redenção, através da ressurreição, ele reconecta não só o homem, mas todos os homens que crerem nele. E aí ele vai dizer: o Evangelho do Reino está próximo, mais próximo do que vocês imaginam. Eu imagino que ele estava querendo dizer: eu tanto estou aqui, quanto quando vocês falarem em meu nome, as pessoas serão curadas, os milagres acontecerão, porque agora vocês não têm mais intermediadores,
vocês têm a mim, Cristo. É isso que ele está dizendo com esse evangelho que está, do reino está próximo. E para nós contextualizarmos algumas maneiras, não as 76, amém? Eu quero trazer para vocês algumas bases bíblicas da onde que está relatado esse evangelho do reino de Deus. Coloca para nós rapidamente Mateus 4, 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Em Mateus 9, 35, pode colocar para nós: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ele usa de sinais e maravilhas para mostrar que ele só podia estar fazendo aquilo em nome de Deus e que aquilo só podia ser o reino invadindo a terra. Pastor Bill Johnson vai falar no livro Quando o Céu Invade a Terra, que quando um milagre acontece, o título do livro é a própria manifestação, o céu invadiu a terra. E a partir desse momento, em que Jesus começa a anunciar esse evangelho do reino, Jesus começa a empoderar os novos cristãos, cristãos como eu e você. Ele começa a dizer: o reino está acessível, façam como eu. Paulo vai dizer: sede imitadores de Cristo, sede imitadores desse evangelho. Pessoas que propagam a boa notícia, e em meu nome, nome de Cristo, expulsam demônios, colocarão a mão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ele também é apresentado em Marcos 1, Romanos 15, 19, como o evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia. Ele mesmo, Jesus Cristo, ele é a própria boa notícia. Romanos 15, 19, coloca para nós: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Em Marcos 1, em Romanos 1 e Romanos 15, 16, ele também é chamado de o evangelho de Deus. Claro, o evangelho de Deus Pai. A boa notícia que Deus Pai teria para mim e para você, só podia ser o evangelho. Em Atos 20, coloca para nós Atos 20, 24. Ele é chamado do evangelho da graça de Deus, porque Jesus Cristo é a graça manifestada do Pai. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Atos 20, 24. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo é a graça de Deus. Ele é a boa notícia de uma graça que vai alcançar eu e a minha e a tua vida. Essa graça que alcança o perdido, essa graça que alcança um jovem, como nós ouvimos essa semana um testemunho maravilhoso no Instagram da igreja, que estava no fundo do quintal da sua casa, e há 9 anos atrás, o João, está aqui, né, João? Acho que o João veio de manhã. Sim, porque eu vi ele. Mas é o João que está lá no nosso vídeo, um menino que foi alcançado com essa graça. O relato dele é de alguém que estava no fundo da casa, ainda sobre o uso de drogas, mas ele foi alcançado por uma graça que é constrangedora, uma graça que alcança um perdido no fundo de um quintal de uma casa. Por isso que esse evangelho também é chamado do evangelho da graça. Em Romanos 1,9, só para contextualizar, o evangelho é chamado o evangelho de seu filho. Em 2 Coríntios 4,4, o evangelho vai ser chamado o evangelho da glória de Cristo. E em Efésios 1,13, esse coloca para nós na projeção, Efésios 1,13, o evangelho da vossa salvação. Olha o que diz nesse texto, nesse versículo: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O evangelho tem a característica de salvar, o objetivo único de salvar. E eu quero falar algo para você nessa noite. Você sabia que não há nada mais necessário que seja acrescentado ao evangelho? Como assim, pastor? Você está pregando? Sim, nós estamos evangelizando.
Evangelizar não é produzir um novo evangelho. O evangelho de Cristo, como boa notícia, entenda bem, ele terminou, e ele terminou aonde? Na cruz. Na cruz Jesus disse assim, tetelestai, e o significado dessa palavra é, está consumado. Está consumado é que está pronto, não tem mais nada para eu e você acrescentarmos ao evangelho de Cristo. A única coisa que existe para nós fazermos é propagá-lo, levá-lo adiante, falar nas ruas, falar aonde a gente vive, aonde a gente viaja, na oportunidade que a gente tem, mas acrescentar ao evangelho não. Orar pelas pessoas, colocar a mão sobre os enfermos não é acrescentar ao evangelho, isso é acrescentar ao reino. Nós vamos para o céu, e quanto mais pessoas nós levarmos conosco, melhor, amém? Mas o evangelho, ele está pronto, ele é uma boa notícia, que foi consumada na cruz, ela foi pré-pensada por Deus, da pré-existência do mundo, ele já existia o seu filho, o seu plano de redenção estava pronto. O homem caiu, e ele tinha um plano. Essa é a boa notícia do evangelho. Deus não é pego de surpresa, a boa notícia é consumada na cruz do Calvário, e não há nada que se acrescente, nada que se tire do evangelho. Em Efésios 6,15, pode colocar para nós, ele é chamado de evangelho da paz, porque meu irmão, como ouvir tudo isso que eu acabei de falar até aqui e não ter paz? Que o único Deus, um Deus único, entregou o seu Filho, por mim e por você. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Uma boa notícia como essa só pode te trazer paz. Se tem algo roubando a tua paz, você pode ter certeza que não é o evangelho. Você pode ter certeza que não é Jesus Cristo. Você pode ter todas as garantias disso, porque o que te traz paz é a boa notícia do que o evangelho é, do que ele significa para mim e para a tua vida. Porque por mais que aqui nessa terra, eu e você, aos olhos humanos, aos olhos carnais, esses olhos que nós estamos toda a vida rodeados, nós possamos ser classificados pela roupa que vestimos, pela quantidade de dinheiro que temos no banco, mas no fim de tudo, nós temos um lugar no céu. Nós temos uma boa notícia garantida, que a minha e a sua vida está escondida em Deus, que Jesus Cristo depois da cruz sentou à destra do Pai, e a palavra fala que depois, que no dia do nosso julgamento, Deus julgará o homem, e sabe quem vai ser o nosso advogado? Jesus Cristo de Nazaré, esse nosso irmão mais velho, porque Paulo vai chamar ele de nós de herdeiros e co-herdeiros do reino, e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, sentado à destra do Pai, a palavra fala que ele será o nosso advogado fiel. E uma das 76 últimas descrições que eu escolhi para falar para você nessa noite, Apocalipse 14, 6 diz assim para nós, Apocalipse 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. E a última característica que eu quero trazer para você nesta noite, é que o evangelho é uma boa notícia de algo eterno. Por isso que ele não termina na cruz, muito pelo contrário, ali ele começa a redimir agora um monte de pessoas, porque nós estamos há 2023 anos, recebendo o bastão do evangelho, de geração em geração, e agora, essa boa notícia que um dia chegou na tua família, um dia talvez chegou na casa, talvez a tua casa é a primeira a ter recebido a boa notícia do evangelho. Eu tenho certeza que você não vai ficar com ela só para você, eu tenho certeza que você quer carregar essa mensagem para os seus parentes, você quer pregar ela nos lugares que você vai, você não há como conhecer o evangelho e ficar com ele só para você. Sabe, meu irmão, eu vou fazer uma analogia para você. Todas as vezes que eu e você entramos em qualquer lugar, e nós temos um sentimento, uma predisposição a falar de Cristo, a falar do evangelho,
e já aconteceu comigo. Eu vou pedir para levantar a mão e eu vou fazer assim, ó. Vem aquela vozinha assim: não fala, tu vai passar vergonha. Não fala, a pessoa não vai dar bola. Ei, fica quieto, fica na tua. Isso não é Jesus, isso não é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Isso é o inimigo tentando ganhar a única batalha que ele pode ser que ele ganhe com você. Deixa eu te contar um segredo. Pega essa chave. O único poder que o inimigo tem é conseguir persuadir eu e você de dar poder para ele. Se a gente responder essa voz de forma que a gente fique silenciado, a gente vai estar fazendo exatamente o que ele quer. Agora, se a gente tiver uma dose maior de coragem, a gente responder assim: não, eu vou anunciar essa boa notícia que eu estou aprendendo na minha igreja nos últimos 2 domingos. Esse evangelho da paz, esse evangelho que é eterno, um Jesus que morreu e ressuscitou ao 3º dia, está escrito nas escrituras. Não há como duvidar. Esse evangelho eu vou anunciar em todos os ambientes que eu entrar. Não haverá voz do inimigo capaz de me dissuadir de falar dele, porque a mensagem que eu ouvi, que eu entendi, que eu coloquei a minha vida à disposição, agora eu calço, de pés descalços, eu quero anunciar esse evangelho para todas as gerações. Eu quero anunciar para todas as pessoas que se apresentarem a mim. Eu não vou dar um mini poder ao inimigo de conseguir me dissuadir de falar desse evangelho. Não. É uma mensagem muito boa para ficar retida só para nós. É uma mensagem maravilhosa. É a única e perfeita notícia que existe para se dar nesse mundo caído que nós vivemos. É a mensagem do evangelho. Aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Aqui vai totalmente de encontro, reflete com o que Paulo fala à igreja de Roma, aos romanos. Evangelho de poder. O poder que há de transformar a vida de um homem, o poder que há em transformar uma vida de uma família, o poder que há de mudar uma história para sempre, de famílias e famílias que relatam, e a gente vivendo, ouvindo esses testemunhos. Pastor, depois do dia que eu aceitei a Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu aceitei a Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ah, meu irmão, é perfeito? Não, não é perfeito, mas agora eu tenho a boa notícia. Eu vou para o céu. Jesus morreu por mim, os meus pecados estão perdoados, e agora, como filho perdoado e filho amado, eu quero obedecê-lo, eu quero santificar, porque eu quero representar muito bem esse Jesus. Eu sou filho que entendeu o que eu carrego, eu estou entendendo o reino que eu pertenço. O meu passaporte principal é o do céu. Aonde eu vou, eu represento Jesus Cristo, e eu represento esse evangelho. Então, quando eu entro nos lugares, eu entro sabendo que eu represento esse evangelho. Eu me comporto diferente a partir do evangelho, porque a graça, Jesus, ele é a graça transformadora, que muda o homem, que o livra do pecado. Perdoa, a palavra fala que há um mar de perdão para os nossos pecados. Em 1 Timóteo 1,11, ainda Paulo declara que o evangelho é a palavra da verdade. E em 1 Coríntios 1,23, coloca para nós na projeção. 1 Coríntios 1,23, Paulo fala: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Deixa esse verso na projeção. Nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Tem uma pregação do pastor Brian Houston que se chama o escândalo da graça. É baseada também nesse verso.
O evangelho, para quem não entender, para quem não entendeu que um homem morreu, ressuscitou ao terceiro dia para salvar o pecado de toda a humanidade, ele é um escândalo. Mas existiu um autor, Augusto Cury, um psiquiatra, ele escreveu o livro Análise da Inteligência de Cristo, mestre dos mestres, a análise da inteligência de Cristo, Augusto Cury, um psiquiatra. E no seu livro ele se dedicou, Augusto Cury, ele não era cristão até então, ele se dedicou a fazer uma investigação para dizer que Jesus Cristo seria então uma invenção da mente humana, algo que iria totalmente contra a pregação do evangelho. E como eu já te disse, ele se converteu no caminho de fazer esse livro, de fazer essa pesquisa. O pastor Augusto Cury, dentro do seu livro, ele fala que a mente humana jamais criaria um Deus perfeito. E se você analisar, eu e você, nós estamos 2 a 3 dias com uma pessoa e nós começamos a achar defeitos nelas. Como que eu e você criaríamos um Deus perfeito? Não, nós não somos capazes disso. Então, até um livro que fica indicado para a igreja nessa noite, Análise da Inteligência de Cristo, onde um psiquiatra da nossa nação, inclusive o Augusto Cury, é brasileiro, ele se dedicou a tentar confrontar, e ele disse jamais que o ser humano criaria um Deus perfeito, um homem perfeito, um Deus encarnado que fosse perfeito. Não, o homem não é capaz de criar isso, o homem só cria coisas imperfeitas. Pode ver, a gente cria uma máquina e dentro de alguns meses a gente tem que dar manutenção. O homem criou o carro, e cadê o carro que não quebra? Não existe. Tudo que nós fazemos, volta e meia, envolve imperfeições. Mas aquilo que Deus fez, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele planejou para mim e para a tua vida, que era um evangelho de salvação, um evangelho de redenção, um evangelho de milagres, de curas, de poder, de sinais e maravilhas, um evangelho de um Jesus que vai salvar eu e você, mas que nós não vamos retê-lo Ele só para nós, meus irmãos. Esse evangelho é o evangelho que eu anuncio nessa noite, esse é o evangelho que eu me sinto chamado a falar no teu coração e na tua vida nessa noite. As boas novas são: Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi sepultado, mas Ele não está lá, Ele está aqui, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus de paz, um Deus reconciliador. A palavra vai descrever Ele como maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Jesus Cristo de Nazaré é o meu e o teu príncipe da paz. E Ele está aqui nessa noite, Ele quer salvar mais pessoas, Ele quer salvar mais famílias, Ele quer que esse evangelho entre em mais casas. A palavra fala que Ele bate a porta, porque Jesus é educado, Jesus não estoura a porta, Ele bate a porta. E Ele convida pessoas nessa noite a renderem e entregar o seu coração a Ele. E debaixo dessa palavra eu quero convidar a igreja a ficar de pé.